Muito bem, gravando. Então, agora nós temos a nossa aula de Geografia Geral, lá do caderno número 4, tá? É uma aula que trata da questão da hidrografia, né? Hidrografia, que é um assunto importantíssimo, ainda mais num país como é o Brasil, né? Um país com amplos recursos hídricos, mas cercado também, né, de questões ligadas aí ao management, ao gerenciamento, né, dessa água. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós estamos nos referindo, então, às aulas 15, 16 e 17 de Geografia Geral do Caderno 4, tá? 15, 16 e 17 do Caderno 4. Para começar, isso aqui ó, é uma revisãozinha da nossa aula anterior, né? A questão da geopolítica da água, só para a gente ir repassando, né? Tá? É uma substância abundante, sim, só que o problema é a condição em que essa água se encontra. Boa parte dela congelada nos polos, boa parte dela salgada, boa parte dela em criptobacias, né? Então elas são de difícil acesso. Nós temos que ver a disponibilidade de água potável, superficial, doce e corrente, tá? E aí nós caímos na questão da distribuição. Poucos lugares têm essa distribuição. Embora a água tenha aí 3/4 da superfície do planeta, a condição dessa água é muito mal distribuída, né? Bem, de onde veio a nossa água, né? Primeiro, aqui, ó, da expulsão, né, do hidrogênio e do oxigênio quando do resfriamento e aquecimento da Terra, né? Então, lá nos primórdios, nós temos essa água primordial aqui. Depois, formam-se nuvens, chove seguidamente durante alguns milhares de anos, né, no planeta Terra, e aí depois formam-se os oceanos primitivos. Então, é a partir daí que nós temos a origem da nossa água. Aí é que está, aqui é a questão da disponibilidade, ó, já falando diretamente em geopolítica. Oceano e calota polar é água que não dá para aproveitar, tá? Só com você gasta muito, gasta energia, gasta recursos para dessalinizar a água. Dá, mas o custo é elevado, né? Outra forma de encontrar água na atmosfera, na forma de nuvens, também é uma água que você não vai beber água da nuvem diretamente, né? Agora, água em organismos vivos também não, né? Só água dentro do bambu, água no cipó d'água, mas não é suficiente. É essa aqui que interessa, ó. Essa é a água que interessa. Mesmo assim, a água dos glaciares, que são aqueles grandes depósitos de gelo, né, no alto de montanhas, também é difícil de ser acessada, tá? A água em rio e lago é a melhor, e depois a de aquíferos, né? Também, às vezes, você precisa ter bombas e tal para extrair essa água. Tá? Então, notem que, embora a maior parte do planeta seja água, né, aquela que realmente nos interessa é bem pouca, né? Bem pouca. Tá? Então, os recursos hídricos, geopoliticamente, são fundamentais. Né? Nós já vimos isso aqui, ó, né? Então, para cultivo, tá? Para o ambiente, né? Para que as pessoas possam viver, manutenção da vida, e para o próprio ambiente aquático, né? Plantas aquáticas, as algas, né, pessoal? Que vocês sabem disso, são elas, na verdade, que repõem o estoque de oxigênio no planeta Terra, não são as árvores, né? As árvores, elas consomem aquilo que elas produzem, basicamente. O saldo é muito pequeno, agora as algas não, então você precisa de água para ter a alga, para ter o oxigênio na atmosfera. Então, a água é um recurso fundamental, tá? Olha aí, o nosso cérebro, olha que coisa louca. Né? Nosso cérebro é 75% de água. Nosso fígado, bom, da maior parte das pessoas, é 86% de água. Né? Então, os pulmões, ó, 86% de água.
Tá? Então, nós somos fortemente compostos por água. Né? E aí vem essa questão. Aí ferrou. Vamos começar a pensar sobre a questão da geografia mesmo. Né? Água presa em geleiras. Tá? Então, água salgada, 97%. Sobrou 2,5%. Esse 2,5% está assim, ó. Preso em geleiras, quase 70% desses 2,5%. Tá? No subsolo, nos aquíferos, difícil de pegar, 30%. E olha aqui o que sobrou para lagos e rios. 0,3%. Daí vocês conseguem entender, né? Vocês estão pensando no Brasil, né? Oh, puta, mas o Brasil tem água para cacete em água, em rio e lago, só Ribeirão Pires, então, meu Deus do céu, né? Mas vejam, se você observar essa questão sob o ponto de vista da distribuição, existem vários países que estão, em verdade, passando por um tremendo estresse hídrico, né? Estresse hídrico, quer dizer, eles não têm água suficiente para a sua população, né? Enquanto outros têm bastante água e por isso tornam-se alvo da cobiça internacional, né? Vamos avançando então. Ciclo hidrológico, né? Nós temos aqui já caindo na parte de hidrografia mesmo. Nós temos, em verdade, dois ciclos hidrológicos, né? O chamado ciclo hidrológico curto e o ciclo hidrológico longo, tá? O ciclo hidrológico curto é aquele que nos fala sobre, ó, evaporação ou evapotranspiração, condensação e precipitação. Tá? O ciclo hidrológico longo é aquele em que nós temos o armazenamento da água, né? Tá? Então, infiltração e armazenamento da água, depois essa água torna-se disponível novamente. Então, o curto, evaporação, condensação, precipitação. E o longo, né? Aquele que a água infiltra e fica armazenada. Lembrando que eu não posso ver o que está acontecendo no chat, então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone e falar, tá? Os oceanos, onde se encontra boa parte da nossa água, né? Nós vimos lá, 510 milhões de quilômetros, tá? Olha, do planeta Terra, né? Todo, 70% oceanos, quase 71% oceanos, né? Essa água toda nos oceanos primitivos há 4 bilhões de anos, né? Quando o planeta Terra resfriou, a condensação e a formação dessa água original precipitou lá sobre os oceanos, tá bom? Olha, infelizmente já são 11 horas, né? O horário da aula, 10h50, não vai ser possível deixar os amiguinhos entrar hoje não, tá? Então tá aí, né? 4 bilhões de anos. Vamos dar uma olhada aqui também a questão da topografia junto com a energia, com a gravidade, né? Então, a topografia faz com que a água se desloque para terrenos mais baixos, né? Formando os oceanos, certo? Ó, o sal, né? Vem de erupções vulcânicas que aconteceram lá, aquelas combinações de sal. Lembrando que nós temos petróleo abaixo desse sal, né? É o pré-sal, tá? E acaba formando aí, salgando o oceano, tá? Os oceanos, então, manutenção da vida, retirar minerais, inclusive, nós tiramos dos oceanos, pessoal. A gente, quando fala em extração de minerais, a gente pensa só no petróleo, né? É importantíssimo. Mas tem também as terras raras. O Japão, por exemplo, descobriu depósitos imensos de terras raras no seu subsolo oceânico, né? Então você tira de lá terras raras, são é solo, né? Solo oceânico que é rico em cádmio, é rico em titânio, é rico numa série de minerais que vão ser utilizados futuramente, já são utilizados em baterias de celulares, em placas, né, em circuitos integrados, tá? Então, além do petróleo, as terras raras, né? A quantidade de água, as massas de ar, por exemplo, que atingem o Brasil, né, influenciam também o clima.
massa de ar polar atlântica, equatorial atlântica, tropical atlântica, né? E 80% das espécies de vida na Terra. Isso aqui é interessante também, né? A ictiofauna, as algas, os crustáceos, né? Tudo isso, tá? Então, daí, por exemplo, que os japoneses obtêm a maior parte da proteína que eles consomem, né? Através da pesca, tá? Boa parte do calor do planeta é absorvido pelos oceanos, né? Do calor do Sol é absorvido pelos oceanos. Também para o comércio, os grandes petroleiros, né? Os superpetroleiros, supergraneleiros que andam aí pelo oceano, tá? E outros aí, né? O oceano é muito importante. Aqui eu fiz uma listinha muito ridícula também dos nossos oceanos, né? O glacial ártico é o primeiro deles, 14 milhões de quilômetros quadrados, é o menorzinho, aliás, né? O menorzinho deles, tá? Inclusive tem algumas pessoas que o veem como continuação do Atlântico, mas isso não está correto. O Oceano Glacial Ártico, ele tem a sua própria ictiofauna, ictioflora, ele tem a sua própria temperatura, água, né? A sua própria densidade, tá? Então, ele tem uma identidade. Depois o Índico, né? Ali entre África Oriental, Indonésia e Ásia Indostânica, tá? 4.000 metros aí de profundidade. O nosso querido Atlântico, né? O Brasil aí, 8.000 quilômetros de Atlântico. E o Pacífico, né? O Pacífico, que é o maior dos oceanos, é também onde tem a maior profundidade, né? Lá onde Osama Bin Laden foi sepultado. 11.000 metros de profundidade na fossa das Marianas. Tem o arquipélago das Ilhas Marianas, lá no Oceano Pacífico, e lá tem a Fossa das Marianas, onde inclusive não chega a luz, né? Onde tem aqueles seres que produzem a sua própria luz, tá? 11.524 metros, 11 quilômetros, né? De 11 quilômetros de profundidade. Bem, mais para frente um pouquinho, olha aí o relevo submarino, né, composto pelas fossas abissais, né? Então nós estamos aqui na zona continental, na sequência a plataforma continental, onde inclusive tem o mar territorial do país, né? As famosas 200 milhas marítimas, né? O talude, aonde nós ainda podemos explorar, tá? Então até a região do talude a gente pode explorar, é zona econômica exclusiva, tá? Enquanto que na parte aqui da plataforma continental nós exercemos soberania, é diferente, tá? Aqui passou um navio aqui, a gente pode afundar, apresar, etc. Tá? Já aqui na região do talude, nós só podemos explorar economicamente, né? Não podemos afundar navio à toa aqui não. Né? As fossas abissais, como aquela que eu falei agora há pouco lá, das Marianas, elevações como a dorsal mesoatlântica, né? Formada pela colisão de placas tectônicas, tá? E aí vai se erguendo uma cadeia montanhosa no meio do oceano, cujas pontas nós já vemos aí através das ilhas, né? Santa Helena, Reunião, Malvinas, Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Trindade, Fernando de Noronha, tá? Salinidade, ó, esse aqui é um dos grandes dramas, né? 35% de salinidade no oceano, né? Tá? Então você não pode beber daquela água, você morre desidratado à beira do mar. Você morre de sede à beira-mar, né? Existem lugares, como por exemplo o Mar Morto, que é uma depressão lá no Oriente Médio, é uma depressão absoluta, né? Fica abaixo do nível do mar, tem muita insolação e embaixo tem uma pedra salina terrível, enorme lá. Tá? Ali a salinidade é tão alta, a densidade é tão grande que você, da água, primeiro que você não afunda, né? Você boia lá sem usar salva-vidas. Em segundo lugar, você não tem peixe lá, né? Mar Morto, você só tem vida microscópica, né? Então, a maior salinidade lá no Mar Morto, tá?
Quanto à temperatura, ainda dos oceanos, né, ó, tá? A temperatura média dos mares é de cerca de 17 graus, tá? As medições feitas desde 1880. É claro, né? Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais perto dos polos, mais frio. Não é à toa que os europeus achavam que, antes das grandes navegações, quando eles viajassem em direção ao Equador, o mar iria ferver, né? Porque eles percebiam que ia aumentando a temperatura conforme diminuía a latitude. Tipos de mares, vamos lá. Mares abertos, né? Como, por exemplo, o Mar do Caribe, tá? Mares mediterrâneos, né? Como o próprio Mar Mediterrâneo, que tem a saída lá do Estreito de Gibraltar, né? O Mar Vermelho, que tem a saída lá do Estreito de Hormuz, e os mares fechados, né? Aqueles que não têm saída, são grandes lagos, né? Como o Mar de Aral, que acabou virando um grande deserto, né? Por conta da ação humana, que desviou a água dos rios que abasteciam o Mar de Aral, e hoje em dia ele virou um deserto, praticamente, e o Mar Cáspio, né? É um grande mar interior ali entre Irã, Rússia, Turquia, tá? São mares fechados, né? Olha aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, nós temos um mar, olha, né? Então, aqui é o Mar Cantábrico, né? O Mar Negro é um mar semiaberto, por onde sai aqui, né? Ó, na região do Corno de Ouro, no Estreito de Dardanelos, né? Você acessa o Mar Mediterrâneo, cuja saída é aqui, ó, né? A saída natural é aí pelo Estreito de Gibraltar. Professor, mas e o Canal de Suez? O Canal de Suez ele fecha, né? Se você não drená-lo, né? Se você não dragá-lo, desculpa, ele acaba fechando, tá? E o Mar Cáspio é esse aqui, mar totalmente fechado. O Mar de Aral é este aqui. Alguém acha que quer fazer uma pergunta aqui? Deixa eu ver. Tem uma colocação aqui no chat. Lucas. Ah, tem um A. Muito bem. Então vamos prosseguir. As ondas, né? A gente vê as ondas. Eu sempre achei que as ondas fossem provocadas por um ventilador, né? Gigantesco. Um idiota, claro, pensar isso. Mas eu também pensava que a minha tia Lisa é que tinha jogado sal no mar e sabão para ter espuma no mar. Estúpido. Bem, então as ondas são provocadas pelo vento, né? Olha, sopra na superfície das águas oceânicas, né? As ondas têm no Havaí até 10 metros de altura, por isso que o pessoal gosta de surfar lá. Os tsunamis são resultantes, né, maremotos, resultantes de terremotos submarinos, né? Então, deslocamento de água após movimentação tectônica. Então, eu tenho um terremoto, e esse terremoto embaixo do mar projeta a energia, dispersa a energia dele no mar e acaba provocando a onda, esse deslocamento de energia conforme o relevo submarino vai se estreitando, o mar vai ficando mais raso, essa energia vai se projetando para cima, né, provocando o tsunami. Correntes marítimas, que nós já vimos a influência delas, já vimos a influência das correntes marítimas no clima, lembra? Dois tipos de correntes, né? As quentes e as frias. As correntes quentes se deslocam do Equador para os polos e as correntes marítimas frias dos polos para o Equador, né? Para o Equador. As correntes quentes têm oxigênio em grande quantidade, as frias, aliás, têm bastante oxigênio. As quentes têm uma grande cadeia alimentar. No encontro delas, naturalmente, nós vamos encontrar pesca. Professor, o que provoca o deslocamento de correntes marítimas? Além dos ventos, o movimento de rotação da Terra, né? Certo? Então, aqui, ó, correntes quentes e correntes frias, tá? Olha aí, né? Correntes quentes, como, por exemplo, vamos pegar uma corrente quente aqui, cadê? Uma corrente quente, ó, a corrente do Golfo é uma corrente quente, né? Ela vai do Equador para os polos. Aqui no Brasil, né? Nós temos uma outra corrente quente, a corrente do Brasil, ó, né? Uma outra aqui, ó,
o braço sul da corrente do Brasil. As correntes frias, elas vão dos polos em direção ao Equador, né? Como acontece aqui na corrente das Falklands, tá? Que se encontra com a corrente do Brasil em frente a Santa Catarina, né? Vamos observar o Japão, né? O arquipélago japonês, né? Ele tem a corrente aqui, ó, Kuroshivo, quente, e a corrente Oyashivo, certo? O encontro das duas, próximo ao litoral japonês, faz daquela região uma área de intensa atividade pesqueira, né? Os aquíferos nós já estudamos, né? O Brasil tem aqueles dois tão importantes, né, depósitos subterrâneos de água. Uma parte confinada, preso lá no meio da rocha permeável, e uma parte não confinada, né, que dá origem a rios e riachos aí. O Brasil tem o aquífero Guarani, que é mais extenso, e o aquífero Alter do Chão ou Alter das Pedras, né, que é mais profundo, por isso cabe mais água. Sempre associado, né, às rochas porosas e permeáveis que capturam a água. Tá? Então, temos aí os aquíferos, né? Aqui só para dar um detalhamentozinho para vocês, né? Os aquíferos porosos, tá? Em que nós vamos tendo, como acontece lá nas dunas, no Maranhão, né? São Luís do Maranhão, lá no Maranhão, tá? Então, a água vem da chuva e fica circulando lá através desses poros, né? Formações detríticas, quer dizer, formações amplas, né? Formações que têm um grande espaço entre as partículas, tá bom? Esses aqui, ó, os fraturados, então, como nos lagos africanos, né, tem uma fratura no solo, por ali se infiltra água e depois ela se acumula nas áreas permeáveis. E os kársticos, né, os kársticos, tá, que aparecem aí em áreas onde nós temos diáclases, que são aberturas de fossas tectônicas, abertura de fossa tectônica por dissolução. Os nossos dois aquíferos, né, esse aqui tão lindo, né? Olha aqui, ó. Aquífero Guarani, né? Ó. Uruguai, Argentina, Paraguai e a maior parte dele no Brasil. E aqui o outro, aqui em cima, o Alter do Chão, né? Ó. 2/3 do aquífero Guarani em território brasileiro, pegando aí uma série de estados, né? Então, é uma reserva de água mineral filtrada de ótima qualidade, bilhões e bilhões de metros cúbicos. É claro que isso aqui vai despertar o interesse de países que gastam muita água, como os nossos irmãos norte-americanos, né? Caindo agora na parte de hidrografia, diretamente, vamos lá. O objeto da hidrografia é esse aqui, né? O rio, ó. O rio. O rio nada mais é do que um curso formado pela região de menor resistência, por onde a água vai correndo, tá? Sempre formado a partir de uma base geológica chamada Talweg e duas margens, né? Margem esquerda e margem direita, começando na nascente e terminando na foz. Esse conjunto todo, né, da nascente até a foz, então recebe o nome de curso, que pode ser o curso superior, próximo à nascente, o curso médio, em que a água do rio diminui sua velocidade, começam a aparecer as primeiras curvas ou meandros, e o curso inferior, onde formam-se bancos de areia, até mais próximo à foz, né, que é o lugar onde o rio deságua, onde ele lança suas águas. Aonde ele lança suas águas? Ele pode desaguar em outro rio, e aí ele tem drenagem endorreica, né, ou num lago, ou drenagem exorreica, quando ele lança suas águas no mar. Preste bastante atenção que alguns rios também podem lançar suas águas em sumidouros, em grutas, em cavernas, e aí nós dizemos que eles têm drenagem criptorreica. Criptorreica, tá? Então, aonde o rio lança suas águas é a foz, né? 3 tipos de foz. Então, foz, onde o rio lança suas águas. A foz em delta é aquela foz formada
por vários canais, bancos de areia, que lembram, né, a letra grega del. Nossa Senhora. A letra grega, mais ou menos. A letra grega delta, tá? Então, o Nilo, o Mississippi tem foz em delta. Quando o rio lança suas águas através de apenas um canal, né, nós dizemos que ele tem a foz em estuário, tá? É o caso do Rio São Francisco, por exemplo, né? E quando ele mistura características de delta e de foz, por conta do volume de água e tal, ele tem foz mista, como é o caso do Rio Amazonas, né? Que lança suas águas em grande quantidade, com muito sedimento, chegando ali a formar a ilha de Marajó. Olha alguns, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui. Lá no norte do Brasil, né, nós temos o estuário do Rio Paraíba, né? Estuário do Rio Paraíba. Então, a cidade de João Pessoa e aqui o estuário do Paraíba até chegar no porto de Cabedelo. O Ganges, ó, tem o rio Ganges lá na Índia, olha que lindo, lançando suas águas aqui no Oceano Índico. E aqui, aquele que eu acabei de falar, né, o rio Amazonas, que é uma foz mista, né? Então, vejam quantos canais ele tem. Ele vai formar um monte de deltas, né? Mas, na verdade, tudo acaba saindo através de canais principais que acabam até formando aqui a ilha de Marajó. Tá? Bem, quanto aos regimes, então, regime, pessoal, é a origem da água do rio, tá? Origem de onde vem a água do rio. Se o rio tem origem principalmente pluvial, como é o caso, por exemplo, do Rio Amazonas, né? Do Rio Amazonas. Então, chove muito naquela área. Aquela área é origem pluvial. Mas, no caso do Amazonas, ela é chamada também de pluvional ou complexa. Por quê? Porque vem de rios, derretimento de neve, derretimento de geleiras, tá? Da chuva, então é foz complexa. E quando é derretimento de geleiras, né, como alguns dos formadores do Amazonas, tá? Ou derretimento de neve, nós chamamos de regime nival. Então, pluvial, fluvial, nival, periglacial ou complexo. Quanto à drenagem, quer dizer, o destino da água, já falamos disso, né? Exorreica, quando vai para o oceano, endorreica, quando vai para um rio do interior, como, por exemplo, o rio Tietê, né? O nosso rio Tietê aqui, que vai em direção ao interior. Os rios lá do nordeste, do semiárido, né? Arreicos, eles vão desaparecendo, às vezes nem tem, não jogam suas águas em lugar nenhum, eles simplesmente desaparecem ou são absorvidos pelo solo. Tá? A quantidade de água é pequena, a porosidade do solo é grande, temos a infiltração. E, por outro lado, os rios de drenagem criptorreica, né, que eu falei, que são aqueles que vão para o interior da terra, cavernas, grutas, sumidouros, aquíferos, etc. Bem, dois tipos de rios aqui que nos interessam, que eu quero que vocês lembrem. Ó, então, quanto ao relevo, o rio de Planalto, que é aquele rio que tem queda d'água, ele é aproveitado para hidroeletricidade. Rio de planície, que vai cortando áreas, né, mais lisas do relevo, áreas mais sedimentadas, mais desgastadas. Esses rios são aproveitados principalmente para transporte, certo? Então, são as hidrovias. Se você tentar construir hidrovia em área de planalto, você tem que fazer eclusas, acertar o curso do rio. Se você faz hidrelétrica em planície, você se ferra, você se lasca, porque você não vai ter energia nenhuma, vai provocar um desastre ambiental, como aquele que os brasileiros produziram ao fazer a hidrelétrica de Balbina, na planície do Rio Amazonas. Quanto às condições climáticas, rios que não secam são rios perenes. Rios que secam são intermitentes ou temporários. É o que acontece lá no Rio São Francisco ou em alguns rios das bacias secundárias do Nordeste, rios que cortam deserto, né? Você tem até a calha do rio ali, vem a tempestade, dá uma enxurrada, depois esse rio desaparece.
A hidrografia brasileira, já entrando aí na nossa última parte da aula, é uma hidrografia extremamente rica, tá? Riquíssima, certo? Mas ela não compreende só os rios. Ela compreende também, ó, o Oceano Atlântico, 8.000 quilômetros, é hidrografia, tá? A nossa rede de rios e lagos. Lago o Brasil não tem muito não, viu? Não tem muito lago não, tá? Arquipélago, golfo, catarata, como a Foz do Iguaçu lá, Sete Quedas, né? Nossas usinas, ó, tá? Então, 12 grandes bacias hidrográficas. 12. Mas nós não precisamos ver todas. A gente precisa conhecer as bacias principais, pelo menos, tá bom? A maior bacia hidrográfica do mundo, a do Amazonas. A do Paraná, onde fica a hidrelétrica de Itaipu, aqui pertinho da gente, maior hidrelétrica do mundo, tá? Faz parte lá da bacia Platina, né? Ah, a bacia Tocantins, né, ou Araguaia Tocantinense, tá, onde nós temos o Golfão Amazônico lá e onde está a hidrelétrica de Tucuruí. Ela faz mais ou menos o desenho ali de Goiás. É a maior bacia totalmente em território brasileiro. A bacia do São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, né, em Minas Gerais, e vai em direção ao Nordeste. São Francisco, conhecido como o Nilo brasileiro, Rio dos Currais, né? Nilo brasileiro porque corta regiões semiáridas, Rio dos Currais por causa das fazendas de gado. Também o São Francisco é um rio conhecido como Rio da Integração Nacional, porque une o Nordeste e o Sudeste, né? As duas áreas mais antigas de colonização no Brasil. O rio Parnaíba, lá no Nordeste, né? Bem lá no Nordeste, Piauí, aquele lado lá, e compondo a bacia Platina com o rio Paraná, o Paraguai, que é um rio de planície, muito utilizado para deslocamento de carga, e o rio Uruguai, que nasce na fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como o Rio de Planalto, aproveitamento principalmente para energia hidrelétrica, e depois, quando ele vai servir de fronteira natural entre Brasil e Argentina, mesmo Brasil e Uruguai, ele já se transforma em rio de planície e é aproveitado para transporte. Então, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha rápida. Aqui, bacia amazônica, cujo principal curso d'água é o rio Amazonas, tá? Correndo de oeste para leste, regime complexo, exorreico, tá? Drenagem complexa, aqui, né? Então, a formação dele complexa, nascendo a partir de formadores do Planalto das Guianas, do Planalto Central e da Cordilheira dos Andes. Ele nasce como Rio Maranhão, depois, quando ele entra no Brasil, ele entra como Rio Solimões, e lá em Manaus, né, ele recebe as águas do Rio Negro, né, que está vindo aqui da cabeça do cachorro, e aí o encontro do Rio Negro e Solimões forma o que a gente chama de Rio Amazonas. Depois, a bacia Araguaio-Tocantinense, que divide com o rio Amazonas o Golfão Amazônico, né, aonde é lançado suas águas. A principal cidade aqui, né, pessoal, Belém do Pará, né, que é porta do Araguaia-Tocantins e do Amazonas. O rio Paraguai, aquele rio de planície que eu falei, que juntamente com Paraná e Uruguai formam a bacia Platina, né, bacia Platina, que lança suas águas aqui no estuário do Prata, entre o Uruguai e a Argentina. Depois, a bacia do São Francisco, nascendo em Minas e lançando suas águas aqui na fronteira entre Alagoas e Aracaju, né? Inclusive com seu projeto de transposição, lançando suas águas, uma parte delas, para o interior seco aqui do sertão nordestino, né? E aí, a bacia do Parnaíba, né? A bacia do Parnaíba, que é importante lá para o interior nordestino. E aqui é a nossa divisão, né, no litoral. Ó, litoral Atlântico Sul, depois Atlântico Sudeste, Leste, Nordeste Oriental e Nordeste Ocidental. Tá? Então, são aí as frações do nosso litoral. Bem, Rio Amazonas aqui já vimos, né?
Vamos só retomar rapidinho. 3 grandes partes: Maranhão, quando nasce, Solimões, até chegar em Manaus, lá recebe água do Rio Negro e passa a se chamar Amazonas. 6.868 quilômetros, tá bom? Olha a vazão dele, gente. Sua vazão média é de 109 mil metros cúbicos por segundo. Por segundo, na época da seca. Na época da chuva, 290 mil metros cúbicos em um segundo passa pela foz dele. Né? Então é muita água, é uma estrada natural, né? E também serve para alimentação, locomoção, etc. Tá? Rio Amazonas, olha aqui, os formadores dele, né? Ao sul, Planalto Central, ao norte, a Planalto das Guianas, a oeste, a Cordilheira dos Andes, e aí ele lança as águas dele lá no Golfo Amazônico. Está aqui a cidade de Belém, né? Ó, que controla a entrada do Araguaia Tocantins e Araguaia e a entrada do Amazonas. O São Francisco, como já dissemos, né? Ó, o São Francisco, nascendo lá na Serra da Canastra, onde tem um queijo ótimo, tá? Lá em Minas Gerais, né? Sergipe, falei Aracaju, né? Sergipe e Alagoas, né? É a fronteira natural formada aí pela foz do Rio São Francisco, tá? Vamos lembrar que ele atravessa o estado da Bahia e na região média do São Francisco, lá na Bahia, eles estão desviando a água dele para cultivos irrigados. Cuidado, hein? Tá? Tem também um projeto, pessoal, de transposição das águas do Rio São Francisco. Cuidado, né? Cuidado com esse tema aí, tá? Ele divide os ambientalistas. Alguns deles acham que o Rio São Francisco pode secar mesmo, né? Se você ficar desviando tanto a água dele. Aqui tem uma observação sobre a nascente do rio, né? Tem gente que diz que nasce em São Roque de Minas. Não, tem gente que acha que ele nasce não sei aonde. Enfim, mais uma curiosidade, tá? É no Rio São Francisco que nós encontramos o maior lago artificial, né, que nós temos aqui no mundo, né, o lago artificial aí de Sobradinho, é o maior lago artificial do mundo, tá? A água dele, então, repito, sendo desviada para o interior, a água dele sendo utilizada para energia hidrelétrica e para também o abastecimento aqui no seu curso médio, assim, ó, né, abastecimento de fazendas, né, para fruticultura, tá? Olha. Então, onde ele nasce de novo, né, no Planalto de Araxá, o Velho Chico, né, 98 quilômetros lá na Serra da Canastra. Aqui é importante a questão da transposição. Ah, todo mundo elogia? Não. Tem também divisão de opiniões aí, tá bom? Ele é polêmico, é que nem os mamilos. Polêmico, ó. Solucionar o problema da seca, tá? Projeto delicado, porque pode afetar aí um dos rios mais importantes, até porque boa parte da água dele não chove, né? Ela não é reposta, depende dos rios contribuintes. Então você acaba provocando impactos sobre a biodiversidade, sobre os transportes, sobre o abastecimento das populações que vivem ali no entorno, tá? Cuidado, certo? O Rio da Prata, aqui é uma foto de satélite mostrando o estuário do Prata, né? Então, de um lado está Buenos Aires, do outro lado está Montevidéu, tá? E aqui vem desaguar as águas dos rios da bacia Platina, né? Paraná, Paraguai e Uruguai. Bem, última questão para lembrar, né? Infelizmente, nós aqui no Brasil maltratamos muito a nossa água, né? Esgotos domésticos, esgotos industriais, tá? Então, nós acabamos lançando nos mares todo tipo de esgoto, né? Esgoto industrial, doméstico, também lixo sólido, né? Muito lixo encontrado nas praias,
tá? E os vazamentos, as marés negras, né? Tá? Vazamento de oleodutos, limpeza de tanques de petroleiros e vazamentos de petroleiros. Tratamos muito mal mares e oceanos, né? Vamos lembrar o que acontece com as coitadas da tartaruga, que se enrosca toda, né? Que come sacolinha plástica achando que é lula, enfim. E os rios, né? Com esgoto doméstico, também lixo sólido e esgoto industrial, acabando com reservas inteiras de água doce. Tá? Então, os impactos são tremendos. Bom, aí nós temos alguns exercícios. Né? O exercício da aula número 15, diz o seguinte: considere a tabela sobre distribuição do uso da água entre os setores de atividade no Brasil. Tá? Lembra, o setor 1 é a indústria, né? É o que mais utiliza água, né? É o que mais vai utilizar água. Depois é a agropecuária e, finalmente, é o consumo para pessoas, né? Para o consumo humano, tá bom? A alternativa correta aí é a D, né? O país usa a maior parte da água disponível para irrigação na agropecuária, né? Então, outros países é para a indústria, né? No mundo, no Brasil, é no Brasil? É, no Brasil é para agropecuária. 70% utilizado para agropecuária, depois indústria, depois consumo humano, tá? Então, alternativa D. Aqui nós temos a questão dos aquíferos, né? A questão dos já nem essa. Alternativa B aqui, né? Então, a água vai sendo infiltrada. Ai, cacilda. A água infiltra, né? E vai formando os aquíferos. Uma parte dele confinada e uma outra parte que já é livre, tá? Um aquífero aqui suspenso, ó, né? Formado por rocha permeável no alto de montanhas, tá certo? Bom, ele fica então preso dentro aí de camadas impermeáveis e é absorvido por rocha semipermeável, né, ou permeável. São aquelas rochas mais porosas. Então, nessa daqui, o que está se formando aí, ó, entendendo que as costas do esquema, a água entrando na superfície, infiltrando, ou penso, aquífero confinado, aquífero costeiro. Referem-se a uma determinada estrutura líquida que é o aquífero. B, portanto. As aulas 16 e 17, nós temos aqui um problema seríssimo, que é aquilo que eu contei para vocês, o mar de Aral. Ó, o mar de Aral, um mar fechado, que recebia água de dois rios, o Amudária e o Sirdária. Essa água foi desviada para irrigar cultivos de algodão e linho, fazendo com que hoje o mar de Aral seja apenas isto aqui. Ó. O restante é deserto. Tá bom? Então, desde 57, o Mar de Aral, que está no Cazaquistão e Uzbequistão, que faziam parte da antiga União Soviética, teve uma redução de 50% da sua área e 66% do seu volume, por conta do desvio dos rios Amudária e Sirdária, tá? Para prover aí a irrigação, né? Tem essa daqui, deixa eu ver. Isso, ó, a irrigação de lavouras, principalmente de algodão e linho. Portanto, alternativa C no número 1. E o rio morreu, o mar morreu, né? O mar virou deserto. Analise as proposições em relação à hidrografia. Então, eu deixei o comentário aqui, né? A única proposição incorreta é a 4. Vamos ver por quê? Foz é o lugar onde o rio se torna mais volumoso na metade do seu curso. Não, né, pessoal? É no final. Foz é o final do curso do rio, né? Então, nós temos que a 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. Alternativa C, portanto. Tá, vamos ler? Rio é um curso d'água doce, deságua em outro rio, lago ou mar. Certo. Sem comentário, né? Nascente é o lugar onde o rio nasce. Puxa, excelente. Tá? Só para enfeitar um pouquinho, é o lugar em que
digamos assim, né, o lençol freático se encharca e aflora no solo, nós temos a nascente. Margens são as terras que servem de limite ao rio, junto com o talveg, né, formando aí a calha do rio, né, margem esquerda ou margem direita, de costas para a nascente e de frente para a foz. 5. Bacia é o conjunto de águas que desaguam no rio maior, limitadas por áreas mais elevadas do relevo. Tá? E a 4 nós já vimos que está errada. Isso é a alternativa C. Aqui nós temos as grandes bacias brasileiras, né, que a gente estudou agorinha, e aí ele pede para a gente falar sobre elas. Né? Considere o mapa das bacias hidrográficas brasileiras, analise o gráfico das condições hídricas dessa bacia. Né? E aqui ele fala atual de uso, ocupação, disponibilidade hídrica e degradação das bacias hidrográficas, é correto afirmar que a bacia X, que tem essas características aqui, ó, né? 44% dela aqui. Situação atual da bacia hidrográfica X, avaliada a partir das condições hídricas, demanda e disponibilidade, né? Então, demanda de água e disponibilidade de água apresentada em cada trecho da sua malha fluvial. Tá? Então, numa parte da malha crítica, 44% crítica, né? 30% muito crítica, tá? 4% confortável, 5% excelente e 17% preocupante. De quem nós estamos falando? Qual bacia que apresenta essas condições? A bacia as bacias do Atlântico Nordeste e Oriental. Cadê elas? Aqui, ó. Porque elas cobrem áreas que não são abastecidas nem pelo Rio São Francisco, que está aqui, tá? Ó, essas aqui, né? E que devem ser agora, vão para uma região semiárida, né? É uma região populosa no litoral, e que devem começar a ser abastecidas pela transposição do Rio São Francisco, tá? Por isso, alternativa D nessa daí. É isso? Ah, tem mais uma aqui. Ó. O Brasil. Ué, eu pulei um? Não. Pulei um slide. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Brasil é um país com grande disponibilidade de recursos hídricos. Muito bem. Enfrenta problemas de escassez de água potável em alguns lugares. Ok. A esse respeito, considere as seguintes afirmações. Vamos lá. Então, qual é a correta? A correta é a 2 aqui, para a gente ganhar tempo. Vamos ver o que está errado na 1 e na 3. Né? A região sul e sudeste tem o maior potencial hídrico. Não, já cagou. Porque a região norte é que tem o maior potencial hídrico por conta do rio Amazonas. Né? Então, essa aqui é tão falsa quanto uma nota de R$ 3 com a cara do Pelé. A região nordeste tem o menor potencial hídrico, né? Vamos nos lembrar que é uma região onde nós temos um problema sério de aridez, tá? E tem o segundo maior contingente populacional, é verdade, perde apenas para o sudeste. Terceira, a impermeabilização do solo urbano, quer dizer, o asfalto, né? Grande crescimento populacional nas grandes cidades garante, não garante, né, pessoal, disponibilidade de água potável. Então, essa aqui também é totalmente falsa. Tá? Você tem uma pressão aí, né, uma demanda maior por água. É isso. Assim nós conseguimos fazer a matéria para a nossa prova bimestral de geografia, que vai acontecer no dia 24/6, tá? Amanhã nós temos encontro novamente, onde nós vamos avançar com história, ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Então tá bom. Amanhã nós nos encontramos novamente para estudar história. Um bom dia de hoje para amanhã. Vejam o material que eu coloquei lá, tá, gente? Amém, Lucas. Vejam lá o material que eu coloquei na aula anterior para ir se familiarizando com o Socrative. Tchau, tchau. Até amanhã.